Olá a todos e a todos que nos acompanham, todas e todos companheiros que nos acompanham nesta nossa aula de Direito Penal do curso do SEDAIC Piauí Brasil. Tá? Na nossa última aula, nós tratamos do último tópico do título 2 do Código Penal, das disposições gerais do Código Penal, que trata do estado de necessidade. Nesta nossa quinta aula, nós iremos tratar, certo, no que está previsto, no título 3 das disposições gerais do Código Penal, que vem a ser sobre a imputabilidade, tá? É o título da imputabilidade penal, tá? Da imputabilidade penal, que estão previstos aí nos seus artigos 26, 27 e 28, tá? Iniciemos. Vamos iniciar pelo artigo 26, que trata dos inimputáveis, tá? O referido artigo, ele vem a ser conceituado dizendo que, exemplificando que as pessoas, aquelas pessoas que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, tá? Ou que no momento da ação ou omissão sejam incapazes de entender o ilícito do fato, tá? Neste caso, ele é isento da pena. No entanto, ele também observa que se for esta doença parcial, a pessoa é penalizada com redução da pena. Vamos ler o que diz o artigo 26. É isento da pena o agente que por doença mental, desenvolvimento mental, incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá? Este é o que diz o artigo e nós conceituamos. Ou seja, para que seja considerado inimputável, não basta a pré-existência da doença ou capacidade mental incompleta ou retardada. Tá? Exige-se, tá, que ao tempo da ação ou omissão, o agente, em razão da enfermidade, não tenha sido capaz de compreender o fato criminoso e que não conseguiu controlar o seu impulso delitivo. Também que seja de forma e esse impulso ele tem que ser de forma absoluta ou relativa, tá? A imputabilidade já é um dos elementos da culpabilidade. No caso em que ele é capaz de isentar a culpa, ou seja, se não há culpa, dessa forma também não haverá crime, tá? Isso é onde está a imputabilidade, No entanto, nós devemos entender que mesmo não entendendo no momento do delito, mesmo que aquela pessoa não entendendo no momento do delito a gravidade do seu ato, e por isso ele não pode, por essa razão, ele não poder responder pelo que fizeram, e são excluídos penalmente. Mas, no entanto, eles ficam sujeitos à medida de segurança ou às normas estabelecidas em legislação especial. Os inimputáveis são os doentes mentais ou os que possuem desenvolvimento mental incompleto ou retardado e que, no momento do delito, certo, se encontravam em estado de incapacidade, num estado incapaz de compreender a ilicitude do ato. Também são considerados inimputáveis os menores de 18 anos, os que cometeram crime em estado de embriaguez,
completa, desde que esta embriaguez, desde que elas sejam provenientes de casos que sejam fortuitos ou por força maior, tá? Também os maiores de 70 anos que possuem benefícios, os maiores de 70 anos, eles possuem um benefício para cumprir a pena, tendo em vista a sua idade, certo? Por ter a idade avançada, eles têm determinados benefícios. Quanto aos menores de 18 anos, previsto no artigo 27, vamos ler aqui o que diz o artigo. O artigo 27 diz: os menores de 18 anos são menores de 18 anos, os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Bom, qual é a legislação especial? É o ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Essa norma, esse estatuto, ele foi criado, certo? Com a finalidade de estipular os direitos e as responsabilidades dos menores, considerando, certo, a criança como menores de 12 anos e adolescentes, os que têm entre 12 e 18 anos. De acordo com esse estatuto, o menor, seja ele em qualquer situação, ele não comete crime, ele comete ato infracional, tá? E esses atos infracionais, eles não possuem caráter penal, e sim administrativo, tá bom? Sendo assim, o menor que comete delito, certo? Ele não vai ser considerado um criminoso, e sim um infrator, tá? E as penas a eles estabelecidas, elas são correspondentes à gravidade do delito e dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? Nos casos dos menores infratores, o legislador, ele leva em consideração o critério ou os critérios para a aplicação das medidas, certo, ao menor. Ele leva em consideração os critérios ali do fato, tá? Para estabelecer a aplicação das medidas, certo? E não pena, tá bom? Bom, há 3 possíveis critérios. Os critérios que nós falamos aqui. O legislador vai observar 3 critérios. Primeiro, é o critério biológico, tá? Que é a mesma coisa que dizer a cronologia da pessoa, tá? É aquele que, para provar a inimputabilidade, basta apenas provar a menoridade do indivíduo. Ou seja, ainda que o menor tenha aptidão para compreender a natureza da ilicitude do ato, ainda assim, mesmo que ele tenha consciência do ato do que cometeu, tá? Ainda que ele tivesse essas condições de agir de outra maneira, o fato dele ser menor de 18 anos, isso por si só torna ele inimputável, tá? Também é observado, são 3 critérios, o critério biopsíquico, que é o critério que congrega os dois, aliás, o critério psíquico, tá? O segundo critério é o psíquico, que é o critério que visa se o menor ele tinha aptidão para compreender seu ato delituoso ou não, tá? Esse é o critério psíquico, tá? O biológico nós já falamos que é da idade. Bom, e tem o critério, que é o último, o biopsíquico. Esse critério aí, ele congrega os 2 primeiros, tá?
Ou seja, o indivíduo é menor de 18 anos e não possui aptidão para compreender a natureza do delito. Nada mais do que isto. Fica evidente aí que, para a legislação, há apenas um critério indispensável para o indivíduo menor de 18 anos, para que ele seja considerado inimputável. O critério cronológico, que é o primeiro, certo? Ele é o considerado, né? Ele é indispensável e, independentemente dos outros critérios, o sujeito já está livre da culpa, mesmo que possua aptidão para entender a ilicitude do ato por ser menor de idade. Falemos agora da emoção e da paixão previsto no artigo 28. O artigo 28, ele diz que a emoção e paixão não excluem a imputabilidade penal. Tá? Aliás, o artigo 28 diz assim, ó, não exclui a imputabilidade penal, inciso 1, a emoção ou a paixão, tá? Falamos aqui um pouco sobre emoção e paixão. A emoção e a paixão são espécies de sentimentos que vão eles influenciam bruscamente no comportamento do indivíduo. A emoção é um processo que vai ocorrer, que ocorre nos seres humanos e possuem um caráter mais extremo, diversificado e complexo. Pois, na medida em que se interligam a emoção e a paixão, os valores culturais, eles vão se integrar a emoção e a paixão através dos valores culturais, das ideias, da vivência, que tornam um sentido diferente, totalmente diferente das pessoas, de pessoa para pessoa, tá? Na verdade, as emoções, certo? Elas são necessárias para que haja convivência harmônica entre as pessoas, entre os seres humanos. É importante que haja esta emoção, tá? Porque as pessoas, essas emoções, elas nos alertam para o perigo. Elas nos fornecem informações sobre o nosso estado interno, tá? E entre inúmeras outras coisas necessárias, certo? Que são necessárias para a nossa própria sobrevivência. A emoção, ela está relacionada com a felicidade, felicidade ou alegria, tristeza ou ira, espanto, aversão e o medo, tá? Já a paixão ela é mais perigosa. A paixão é um misto de sentimentos com emoção. A paixão e o sentimento são distintos, em regra, tá? E gera ali um e o outro, tá? E a paixão tende a movimentar esse ciclo ao extremo, causando, portanto, uma patologia dolorosa no indivíduo. Sabe por quê? Porque ele perde a sua individualidade, certo? Em razão dos idealismos, tá? Que a pessoa tem sobre o outro, tá? Aí agora, essa emoção e a paixão dentro do Código Penal. O Código Penal, ele vê a
a emoção e a paixão como causa, são causas de alterações do raciocínio. Ele entende como causa de alteração do raciocínio. Por essa razão, deu lugar no grupo dos inimputáveis. Tá no grupo dos inimputáveis, tá aqui. Inimputáveis. Tá falando da imputabilidade penal, certo? No título 3, mas ele está no grupo dos inimputáveis, tá bom? No entanto, devemos entender que o mesmo código, ele deixa claro em seu artigo 28, tá? Deixa claro no seu artigo 28, que nós citamos, que a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade, não vai excluir a imputabilidade, mas podem atenuar a pena. Nós vamos ver esta atenuante lá no artigo 65 do Código Penal. Tudo vai depender aí do caráter quantitativo e neurológico, da compreensão dos fatos e o impedimento do discernimento causado no indivíduo. Nesse mesmo artigo 28, se fala também da embriaguez, tá? No seu inciso 2, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Ele diz que não excluem a imputabilidade penal, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool e substância de efeitos análogos. Esse mesmo artigo aí, certo? Que fala da embriaguez, tá? Ele vem a tratar, certo? Que a embriaguez é um estado de alteração psicológica causado, certo, pelo consumo excessivo de alguma droga, substância ou álcool. A embriaguez, de acordo com a quantidade de substância ingerida, ela pode ser completa ou incompleta. Ela é completa quando o sujeito ele perde totalmente a consciência da realidade, das coisas. E ela é incompleta quando o sujeito possui, mesmo embriagado, alguma consciência, tá bom? A embriaguez, ela pode ser classificada em embriaguez voluntária, conforme o artigo, que é aquela que se dá quando o agente ingerir por vontade própria. Ela é voluntária quando ele ingere por vontade própria a substância alcoólica. E nesse caso vai lhe causar uma embriaguez, certo? Não se utilizando de qualquer impedimento para isso. Já a culposa, conforme o artigo, devemos entender que é quando o agente quis ingerir a substância, mas não pretendia embriagar-se. Neste caso, a embriaguez é derivada de culpa. Muito embora o consumo da bebida, certo? Ela tenha se dado por vontade própria e consciência, tá? E também a pré-ordenada, quando o agente ingere a substância com a intenção de embriagar-se, a fim de cometer uma conduta típica. Ou seja, a ingestão da bebida, ela se dá exatamente em razão de alguma finalidade previamente planejada, tá bom? Também existe aí a embriaguez acidental, tá bom? Esta embriaguez é aquela cometida em caso fortuito.
ela acontece quando o agente se embriaga sem o seu próprio consentimento, sem a prever e nem desejar, tá? Neste caso, ocorre aí o erro e o desconhecimento, pois aí o sujeito ignora os efeitos que o produto pode causar a ele, ou mesmo a sua própria imunidade patológica, orgânica, sua imunidade patológica orgânica, tá? E também a embriaguez por força maior, quando acontece, certo? A força maior é quando acontece que o agente, ele é embriagado, certo? Ele é obrigado a ingerir a substância alcoólica que ele causará, neste caso, e a embriaguez, sem que possa esquivar, sem que possa se evitar, tá? Nessa circunstância aí, é do seu conhecimento que os efeitos vai lhe causar, certo? Vai lhe causar embriaguez. Entretanto, não é possível ele resistir, tá bom? E também a patológica ou crônica, tá bom? A embriaguez, o agente se embriaga, certo? Ininterruptamente, certo? Ele não consegue voltar ao estado de sobriedade, tá? O seu sistema nervoso aí, ele é tomado por deformação. Então, não mais o agente, ele é capaz de voltar ao seu estado normal. A própria medicina, ela diz aliás, ela equipara esse estado como se aquela pessoa fosse doente mental, tá bom? Também existe a embriaguez habitual. Falando da patológica ou crônica, agora a embriaguez habitual. Nesse estado de embriaguez habitual, o sujeito, ele embriaga-se com habitualidade, mas a interrupção faz ele voltar ao estado de sobriedade. Isto é, os efeitos da intoxicação desaparecem com a eliminação do álcool no organismo da pessoa. Para o direito, de acordo com os artigos, para o direito penal, a embriaguez, ela tem como base as diferentes classificações, todas essas que nós falamos. Tem que se observar essas classificações, tá? Ela tem essa classificação ou não, tá bom? Para poder eximir a responsabilidade daquele que comete um delito, certo? Num estado, certo, de alteração psicológica. Se a embriaguez for voluntária ou culposa, conforme o artigo 28, tá? A perda de noção dos fatos não vai servir como desculpa para eximir a responsabilidade do indivíduo, do autor, de um ato delituoso cometido por ele. Ele vai responder de forma integral pelas consequências. Porém, se a embriaguez for acidental, causada por caso fortuito ou força maior, a responsabilidade do autor do delito será excluída se houver a ausência total do entendimento do ato delituoso. E se a perda for apenas parcial, neste caso, haverá uma redução da pena. Há também um outro lado que devemos observar, é que se a embriaguez for pré-ordenada, tá, haverá um agravante, certo? Essa agravante está prevista no artigo 61, inciso 2, a linha 1 do Código Penal. E como provar essa inimputabilidade
pela maioridade, certo? Que nada mais é que a apresentação, certo? Dos documentos de identificação originais do agente delituoso, do agente infrator. Olha lá, nunca chame, é agente infrator. É pela embriaguez, através de exames psiquiátricos, tá? Nem sempre o agente ele possui uma doença mental, mas sim uma perturbação psicológica, onde aí o indivíduo ele tem apenas lapsos de memória da realidade, pelo lapso de memória. Ele tem aquela disfunção da realidade. Muitas vezes não é algo rotineiro, certo? Dificultando aí a comprovação, mas isto não é algo, certo, rotineiro, né? Tá bom? Essas dificuldades, ela passada por uma comprovação de um exame psiquiátrico, elas vão provar, certo, que a pessoa está com a perturbação mental, por isso ele é considerado doente mental, tá? E estes exames ele tem que ser solicitado, pode ser a qualquer momento, certo, do procedimento, tantas quantas vezes o magistrado achar necessário, tá? Esses indivíduos que não possuem um comprometimento, que possuem um comprometimento mental total, aliás, os indivíduos que possuem um comprometimento mental total, não possuem um comprometimento total e sim parcial, eles são chamados de semi-imputáveis, tá bom? Para finalizar, nós vamos afirmar e comprovar que os laudos de comprovação, eles sempre serão realizados por especialistas, certo? Muitas vezes no intuito de se comprovar se a doença já existia ou se veio a existir depois do delito, tá? A emoção e paixão são exames psiquiátricos, também feitos através de testemunhas e provas, tá? E todas as dúvidas acerca da capacidade e das condições mentais do agente devem ser supridas sem deixar vestígios de dúvidas, para que o juiz, certo, neste caso, ele podendo, se ele não conseguir ter o juízo de valor da coisa, ele pode, certo, requerer laudos e perícias se ele não achar suficiente para o seu convencimento, tá? Finalizamos aqui. Espero ter ajudado a vocês a compreensão dos artigos 26, 27 e 28 do Código Penal, tá bom? Volto a repetir, façam críticas, dê o seu like, certo? Diga o que precisam para que eu possa melhorar, certo? Nas aulas. Eu ficaria muito grato a isso. Na nossa próxima aula, que será a nossa sexta aula, nós falaremos do concurso de pessoas, que está previsto aí, no título 4 da parte geral do Código Penal, nos seus artigos do 29 ao 31, tá bom? Obrigado a todos e até a próxima aula.